Voltamos ao último bloco da nossa entrevista falando sobre o desenvolvimento da agricultura sustentável, conversando com o delegado federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Aureliano Costa. Aureliano, falávamos na questão da proteção do solo, a utilização da água de uma forma cada vez mais inteligente, que a gente tem que voltar a imitar um pouco também a natureza e saber como usar a nossa potencialidade, né? Até porque a gente esquece também as plantas nativas, as árvores nativas que nós temos aqui no nosso estado, que são ainda muito pouco estudadas, mas que algumas já se demonstram possibilidade de desenvolvimento econômico, né? Essa abordagem que você acabou de fazer, ela é fundamental e muito inteligente, principalmente para esse momento de crise hídrica. Quando você tem uma palmeira, Jussara, que você pode ter a exploração comercial do palmito, uma palmeira adaptada àquela região, principalmente nessa região de baixada, não precisa de irrigação, ela por si só já está adaptada àquele ambiente, então você só tem que potencializar as práticas culturais e agregar valor ao produto. É uma excelente oportunidade de diversificação agropecuária. A mesma coisa deve ser aplicada em todas as outras culturas. Desenvolver materiais genéticos mais adaptados àquela região. Tudo isso para que você não cause muito impacto. É de se observar o que está acontecendo hoje com a cultura da manga, que você está vendo a manga para a indústria, é uma cultura adaptada para essa região seca. Tanto é que nós estamos entrando Como está a manga hoje aqui no estado? A manga hoje está exatamente na região mais seca, a região noroeste, que foi uma política pública do governo do estado do Espírito Santo, promovendo a diversificação com a fruticultura. Que beleza. E a maioria das culturas do cultivo da manga ubá, que é a manga utilizada para a indústria, tendo em vista a planta agroindustrial que já existe no norte do estado, a maioria das culturas é sem irrigação. Então você tem que utilizar e recomendar culturas adaptadas àquelas regiões. Então, quando você começa a inverter a lógica do processo, utilizando culturas que consomem muita água, num ambiente onde não há muita disponibilidade de água, você vai ter um grande impacto nesse processo. Agora, o governo do estado do Espírito Santo, ele está tratando isso com muita propriedade. Implementar um programa de construção de barragens e, mais ainda, com os cursos de capacitação para que os engenheiros e os técnicos elaborem projetos de barragem compatíveis com o meio ambiente. Isso é fantástico. Mais ainda, quando se faz um projeto de uma barragem, tem todo a inteligência no processo, que isso funciona uma rede, porque você disponibiliza água tanto para a agricultura como para o consumo humano nos centros urbanos. Outro grande exemplo que a gente pode citar são os trabalhos que estão sendo feitos de diversificação agropecuária. Os workshops que o Estado está promovendo por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, por meio do INCAPé, por meio do IDAF e várias instituições parceiras, onde está levando para regiões que têm baixos IDH, como o Caparaó, oportunidade de diversificação. Lá estamos implementando o projeto de palmito, jussara, pupunha, que se adapta bem àquela região, e estamos colocando também uma exploração de uma espécie florestal adaptada àquela região, que é o pinus, que você pode utilizar também para a extração de resina. Já na região mais litorânea, você pode utilizar a seringueira em consórcio com outras culturas. No norte do estado, o mamão também é outra grande potencialidade, que você pode conduzir por meio de manejos adequados, utilizando sistemas de irrigação e fertigação mais eficientes, com menor consumo de energia e de água. Então esse conjunto mostra a riqueza que é o estado do Espírito Santo, as oportunidades que tem, mas que precisa ser tratado com bastante atenção na área de geração de tecnologia. Quando a gente fala no agricultor, a gente sempre pensa assim, como chega a assistência lá, né? E como que a gente pensa na assistência num país que sabe que tem que apertar o cinto no investimento do Estado, né? Que esse investimento tem que se transformar ao máximo possível em resultados para o
produtor, aí no caso, como o senhor citou na primeira fase da entrevista, dizendo que esses recursos que estavam sendo investidos na agricultura não estavam chegando devidamente no agricultor, né? Como trabalhar isso em assistência rural à terra, né? Por exemplo, num novo momento, com os veículos de comunicação hoje, com WhatsApp, com uma série de outras formas de comunicação, além dos livros. A tecnologia veio até para fortalecer a agricultura familiar, onde o agricultor ele agora está tendo acesso à informação por meio da comunicação, que antes não chegava no meio rural. Esse foi outro grande programa da Secretaria de Estado da Agricultura, quando ela implementou a questão tanto dos caminhos do campo para facilitar o escoamento da produção, como também para energia e telefonia rural. Agora, outros programas dessa natureza, como acabamos de citar, são fundamentais. O agricultor tem que ter acesso à política pública. E hoje está sendo criado a ANATE, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a ATE pública, ela é coletiva. A ATE pública do INCAPé é uma ATE de excelente qualidade, tanto é que ele tem 2 projetos de ATE sustentabilidade, que tem os recursos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. É uma ATE continuada, porque os técnicos eles têm conhecimento, eles vão trabalhando de forma coletiva. Não dá para se fazer aquele atendimento individual. E para aqueles que querem atendimento individual, tem as associações e tem as cooperativas que vêm complementando. E tem também assistência técnica das organizações não governamentais, que tudo isso pode complementar. O importante é que todas essas entidades estejam presentes no mesmo momento, com foco no agricultor familiar. E quais os principais programas hoje da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário tem para o Estado? O primeiro programa é o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, onde você tem um preço médio de mercado compatível e o agricultor, a pequena quantidade que ele tem, ele pode fornecer diretamente nas escolas. Que isso é recurso da Secretaria. O PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentação para as Escolas, que é feito pela Secretaria de Educação, os recursos também vêm da Secretaria Especial. O Programa Mais Gestão, que é mais gestão para as cooperativas agropecuárias, são recursos que vêm. Existem os NEDET, que são os Núcleos de Estudos e Desenvolvimento Tecnológico, que temos também aqui no estado do Espírito Santo, que recebem recursos da Secretaria por meio do CNPq. Tem o programa fundamental que é o PROINF, que é o Programa de Infraestrutura, tanto para o pequeno agricultor como para as comunidades. Tem os programas de desenvolvimentos territoriais, que são fundamentais, porque você desenvolve de forma coletiva os municípios daquele território. Outro programa fundamental que é o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, onde tem as DAP, que é a Declaração de Aptidão do Agricultor Familiar, que ali é a carteira de entrada do agricultor para todas as políticas públicas. Existe também, por meio da Secretaria, o crédito fundiário, onde o pequeno agricultor, o meieiro, ele pode adquirir a sua terra com recursos e com juros compatíveis com a renda daquele agricultor. Existem outros programas fundamentais de titulação de terra, onde você pode muito bem validar todo aquele processo e ele com a terra titulada, ele pode ter acesso às políticas públicas. São muitos que nós temos para investir no estado do Espírito Santo que precisa de bons projetos. Por isso que essa articulação da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca do estado do Espírito Santo vem potencializar esses esforços e os recursos que serão aplicados em prol do agricultor familiar. Com relação à burocracia, que o agricultor sempre tem dificuldade de lidar, se pensa alguma coisa no sentido de melhorar essa relação burocrática dos projetos, né, para a obtenção dos recursos? A maioria dos gargalos que vem surgindo com relação à burocracia é quando eles passam a ter acesso a financiamentos, que aí você tem que seguir a regra dos agentes financiadores, dos bancos, o Sicob, as agências de crédito, e eles sempre têm aquela contrapartida e tem também a questão da garantia. Então, isso que a gente chama de burocracia, na verdade, é uma exigência para reduzir o risco.
Agora, os créditos que são feitos para o agricultor familiar do Pronaf é os que têm menor taxa de inadimplência, menos de 1%. Obrigado, delegado, pela sua atenção. Espero que essa novidade, inclusive, dessa integração entre a União e o Estado, traga bons frutos ao desenvolvimento da agricultura sustentável no Espírito Santo. Esses bons frutos já estão chegando. Em 12 dias de atuação, nós já conseguimos aprovar 12 relatórios de até sustentabilidade do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que estará recebendo do governo federal R$1.300.000 pelo excelente serviço prestado ao agricultor familiar. Boas notícias e sucesso aí na nova função. Nós que agradecemos e estamos à disposição.